obrigado por me receber aí na sua casa para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Nós continuamos a nossa série sobre o Natal e o que podemos aprender com esse momento tão lindo e tão especial da história. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero encorajar você, seja um missionário digital. Eu preciso da sua ajuda para que juntos possamos alcançar mais pessoas com a Palavra de Deus. E você pode ser um missionário digital, curtindo essa mensagem, comentando essa mensagem e compartilhando. Vamos orar e em seguida meditarmos na Palavra de Deus. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelos meus irmãos queridos que me recebem no seu lar. Que o Senhor os abençoe grandemente nesse dia, que os nossos corações estejam abertos para a sua palavra e que possamos crescer no conhecimento de Jesus, o nosso Salvador, e sejamos transformados por Ele de acordo com a sua imagem, com a sua semelhança, para vivermos de acordo com a tua boa vontade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. O escritor Tim Keller, ele diz que existem presentes de Natal que mexem com o nosso ego, mexem com o nosso orgulho. Por exemplo, imagine que na noite de Natal você abre um pacote de presente e é um livro. E esse livro tem o título que diz assim: Como emagrecer em 6 meses. E então você vai e tira um outro presente que está debaixo da sua árvore de Natal e quando abre é um segundo livro. E nesse segundo livro diz: Como deixar de ser arrogante nesse ano. Mas francamente, nenhum presente mexe tanto conosco como o presente, o principal presente, o dom divino da presença de Jesus. Porque o fato de Deus ter enviado o seu filho para nascer ali naquela manjedoura suja, cercado de animais, é porque a nossa condição é tão desesperadora que não há nada em nós que possa nos salvar. Como alguém disse acertadamente, se a nossa maior necessidade fosse financeira, Deus teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse de entretenimento, Deus teria enviado um comediante. Se a nossa maior necessidade fosse saúde física, Deus teria enviado um médico. Mas a nossa maior necessidade é a salvação dos nossos erros, dos nossos pecados, das ofensas que cometemos contra o Deus Santo e Poderoso. E por isso, Deus nos enviou o Salvador. Por volta do ano 48, 49 depois de Cristo, existia um movimento muito forte chamado de judaizantes. Os judaizantes diziam o seguinte: sim, você precisa de Jesus, mas você pode e deve seguir toda a lei de Moisés, inclusive praticar as orientações mais radicais, como por exemplo a circuncisão. E é o apóstolo Paulo que, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que escreve uma carta. Nessa carta, ele refuta o argumento daqueles homens, apresentando a verdade do Evangelho, que em nossa condição nós estamos desesperadamente necessitados da salvação de Deus, que não há nada em nós que possa fazer diferença. Essa é a razão, porque temos o Natal, o nascimento, porque Deus se fez homem, porque se existisse algum outro caminho, se seguir ritos religiosos, dias festivos, calendários litúrgicos pudessem resolver o nosso problema, o Filho de Deus não precisaria ter nascido naquela manjedoura suja. O próprio fato de Jesus ser colocado naquela manjedoura suja, naquele coxo para animais comerem, o próprio fato dele vir em encontro daquela imundícia que estava presente ali, revela algo dramático. Ele vem ao encontro da minha sujeira, da sujidade da humanidade. Ele vem nos trazer a esperança que nós precisamos. É por isso que Paulo responde aos religiosos do seu dia, particularmente aos judaizantes, dizendo que não, nós não seremos salvos e nem podemos ser salvos pelas obras da lei. E Paulo apresenta vários argumentos demonstrando e provando porque precisamos apenas e exclusivamente da fé no sacrifício suficiente do único soberano Filho de Deus. Dentro desses argumentos, no capítulo 4, no versículo 4, ele descreve o que nós poderíamos chamar de a ênfase natalina de Paulo, que diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Paulo descreve nesse capítulo que a lei serviu como uma espécie de tutor, de instrutor que nos levava a alguém superior que de fato poderia resolver o nosso problema, a nossa angústia, o nosso desespero e a maior das nossas misérias. Sim, o problema é o nosso ego entender isso, que a nossa maior necessidade é do Salvador. Plenitude do tempo significa que Deus, na sua agenda divina, tinha uma data específica para que o seu Filho fosse enviado, para que o Salvador da humanidade se encarnasse. É importante notar que o texto, apesar de tão curto, fala algo de tão profundo, a eternidade de Jesus. Deus enviou o seu Filho. Em outras palavras, Jesus não passou a surgir naquele dia. Deus, o Filho, existia em santidade, em perfeição, eternamente com seu Pai. Plenitude refere-se ao tempo perfeito, quando as coisas estão plenas, prontas. Quando alguém vai se mudar de casa e você está enchendo o caminhão da mudança e colocando todos os itens, todo o mobiliário, quando a última peça é colocada ali, você poderia dizer que aquela é a plenitude do tempo, ou seja, o caminhão está pronto para seguir o seu curso. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus, na plenitude do tempo, enviou seu Filho, quer dizer no tempo certo, quando tudo estava encaixado. E o que estava encaixado naqueles dias? Bem, nós sabemos que Alexandre o Grande, por meio das suas conquistas, tinha oferecido ao mundo, no seu processo de helenização, a língua franca. Todas as pessoas falavam grego, os textos principais eram escritos em grego. Naquele momento da história, seria muito fácil anunciar a mensagem do Evangelho a todos os povos conhecidos daqueles dias. Seria muito fácil que a mensagem escrita nos Evangelhos, na língua grega, se popularizasse entre tantas comunidades e não apenas a comunidade judaica. Até mesmo politicamente aquele era um bom tempo, porque César Augusto estava sobre o trono de Roma, controlando todas as coisas. Daí ele usar o título de Augustus, de exaltado. Ele se considerava de fato um soberano. Até mesmo na religião, o templo de Janus, que era o deus da transição e o deus da guerra, estava fechado. Esse templo só ficava fechado em tempo de paz. A Pax Romana, a paz de Roma, reinava naqueles dias. Era o tempo oportuno para que nascesse o príncipe da paz. E como se não bastasse, ainda existia uma infraestrutura que facilitaria o trabalho missionário dos apóstolos de Cristo alguns anos mais tarde. As vias, as rodovias romanas eram um caminho para o mundo inteiro. Aqueles dias era o que o apóstolo Paulo chamava de a plenitude dos tempos. Apenas um Deus soberano e poderoso, Senhor da história, poderia definir uma data que seria a plenitude dos tempos e enviar o seu Filho. Considere que por ocasião do nascimento de Jesus, Deus se mostrou soberano em todas as esferas que podemos imaginar. Deus se mostrou cosmologicamente soberano quando uma estrela guiou os sábios do Oriente. Deus se mostrou politicamente soberano quando César Augusto escreveu o seu decreto obrigando as pessoas que voltassem à sua cidade natal. O que fez com que José e Maria retornassem a Belém, cumprindo a profecia de Miqueias, mais de 600 anos antes, que tinha dito que o Messias, o Salvador, nasceria na cidade de Belém. Deus se mostrou biologicamente soberano, porque, por exemplo, a prima de Maria, que era uma senhora já de idade avançada, não poderia ter filhos, mas Deus deu a ela a graça de gerar João Batista. E Maria, uma virgem, envolvida pela sombra e o poder do Altíssimo, gerou no seu ventre o Salvador dos homens. Além de tudo isso, Deus se mostrou soberano sobre todas as hostes angelicais. O anjo Gabriel que anuncia a mensagem para Zacarias, para Maria, o anjo que aparece no sonho de José, os anjos que aparecem nas colinas de Belém anunciando o nascimento de Cristo. Deus é o Senhor da história. Se o Deus que é o Senhor da história cuidou de cada detalhe providencialmente para solucionar o maior problema que nós temos com o pecado, não seria Ele soberano para cuidar de outras coisas das nossas vidas? Por que vivemos com tanta ansiedade, com o medo do amanhã?
Porque temos medo se seremos destruídos por pandemias ou se a economia não vai ser suficiente para sustentarmos o nosso lar. Quem cuida de nós é o Senhor da história. É o Deus que controla todas as coisas. Não, certamente Deus não é o causador dos males, mas como disse José aos seus irmãos no Egito, Deus transforma até mesmo os males em bênçãos em nossas vidas. Não viva mais ansioso. O Deus que controlou todos os detalhes para que o seu filho nascesse no tempo preciso é o Deus que cuida de você, é o Deus que cuida de mim. Eu tenho certeza que você também algumas vezes já experimentou isso. Duas histórias rápidas e vou concluir a nossa conversa. Eu fiz uma viagem com a minha esposa para Angola e lá em Luanda houve um desencontro e a pessoa que deveria me apanhar no aeroporto não estava. Eu não conhecia nada de Luanda. Meu telefone não funcionava ali. Eu não conseguia contato com a pessoa que eu precisaria fazer todos os arranjos e manter os detalhes para eu cumprir uma série de agendas em Angola. Bem, nós decidimos entrar no aeroporto local, porque teríamos que voar para uma outra região do belo país de Angola. E lá eu tentei alugar um telefone com uma vendedora de uma loja, sem sucesso. Tentei na outra loja, sem sucesso. E em uma outra loja, sem sucesso. Finalmente, enquanto eu pedia para uma outra pessoa que me alugasse o telefone para que eu tentasse encontrar o meu amigo que me receberia, uma moça que estava comprando uma bolsa me ouviu e disse: quem o senhor procura? Eu dei o nome, o lugar para onde eu ia, que era praticamente para nós um outro estado ali em Angola. E aquela moça, naquela hora, naquele lugar, no momento certo, ela disse: eu conheço essa pessoa, eu tenho o telefone dele e eu vou ligar para você. O que é isso senão a providência de Deus, uma espécie de plenitude do tempo, a hora certa? Minha segunda história foi quando eu e minha esposa fomos estudar nos Estados Unidos. Nosso primeiro objetivo era estudarmos no Dallas Theological Seminary, no Texas. E por várias razões que o tempo não me permite, nós fomos literalmente impedidos de estudarmos naquela escola. E nos vimos então organizando a vida para irmos em outra direção e acabamos indo estudar lá no meio oeste americano, na cidade de Kansas City, no Calvary Theological Seminary. Agora, nós tínhamos alguns planos, orávamos a respeito de algumas coisas, como por exemplo, criar uma série de programas para o rádio. Eu não tinha a menor ideia como eu conseguiria fazer isso, mas foi lá que um dia, a Julie conversando com um professor visitante, ele disse que por 2 anos ele estava orando para encontrar alguém com quem ele poderia fazer uma parceria para começar um programa de rádio aqui no Brasil. Tivesse eu ido para o outro seminário, talvez nunca o teria conhecido. Veja, eu tenho um amigo que diz: frustração faz parte do plano. Não importa o que você esteja vivendo, quão frustrado você esteja, talvez com dores, talvez com saúde, talvez com documentação, talvez com novas leis que parecem te causar prejuízos. O Deus que é o Senhor da história, que cuidou de tudo aquilo para o nascimento de Cristo, Ele continua cuidando de nós. Quando você olhar para as decorações natalinas, as luzes e as cores, lembre-se que por trás de tudo isso há uma mensagem. Deus é Senhor da história, Deus é o Senhor das nossas vidas, Ele cuida de todos os detalhes na história, e Ele cuidará de todos os detalhes da nossa vida. Confiemos nele. Oremos. Obrigado, Senhor, por suas bênçãos, que o Senhor possa fazer brotar em nós essa mensagem do Evangelho, renovar a nossa confiança em Ti, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe na história e o Senhor cuidará de nós. Abençoa os meus queridos que acompanham essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Ceia do Senhor e eu já quero te convidar para separar os seus elementos, o pão, o suco de uva, para que no final a gente possa participar junto. Eu quero te convidar também a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 4. Evangelho sob a ótica de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 4. O contexto dessa passagem: Jesus tinha acabado de ser traído por Judas. Judas arma uma cilada para que Jesus fosse preso. E aqueles homens que estavam organizando essa traição, que eram os líderes religiosos da época, eles estavam tramando de matar Jesus a qualquer custo. Então eles precisavam incriminar Jesus para o governador da época, o governador do Império Romano, para que eles conseguissem então a execução do Senhor.
Era esse o plano desses homens. Então eles colocam uma série de acusações, levam esse homem diante do imperador, do Pilatos, para que ele fosse condenado. Esse é o contexto. Então leia comigo. Versículo 4 diz assim, depois que Jesus já estava na presença de Pilatos. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroçou o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo também em algum sinal. E de muitos modos o interrogava Jesus. Porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-os com desprezo, e os escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunidos Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na nossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo retornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, não achei contra ele nada para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Nesse texto nós vemos então que Pilatos analisa as acusações que foram feitas contra Jesus e ele vê que ele era completamente inocente. Mas como Jesus ele tinha origem na Galiléia, então ele manda para o governador, porque era responsável ali por essa outra jurisdição, Herodes. E Herodes, quando interroga, quando pergunta, quando vê Jesus, vê aquela mansidão e vê que as acusações eram totalmente sem fundamento. Nitidamente por inveja, nitidamente por outros interesses, mas não por uma culpa que era verdadeiramente, que era legítima de Jesus. Então ele manda de volta para Pilatos. E Pilatos de novo interroga, examina, vê aquele povo acusando e de novo diz, esse homem é totalmente inocente. Então ele faz uma proposta. Por ocasião, naquela época, eles deviam libertar alguém que tivesse sido preso. Deveria liberar perdão e soltar uma pessoa. Então ele faz a proposta. Então nós podemos usar essa vaga, essa pessoa e liberar então a Jesus. Ao que o povo, inflamado pelos posicionamentos desses líderes religiosos, preferiram soltar Barrabás. Não, não solte Jesus, solte Barrabás. E Barrabás de fato era um criminoso, de fato era um assassino, de fato era alguém que devia estar na cadeia, que tinha um crime de fato que foi cometido. Então ele insiste, quando ele vê que não tinha jeito, ele resolve atender o pedido deste povo. Manda soltar Barrabás, o criminoso, e manda prender e depois crucificar a Jesus Cristo. Interessante nessa história é que eu, você, nós, somos também como Barrabás. Nós temos a nossa culpa, nós temos os nossos pecados, as nossas falhas, o nosso padrão ele jamais consegue alcançar o padrão de Deus. Nós, diferente de Jesus, por muitas vezes mentimos, invejamos, temos atos egoístas,
Pecamos também pela omissão, deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, mas acabamos por não fazer. Sentimentos maldosos, maliciosos, ganância, injustiças, tantas e tantas coisas. A lista é tão grande. Assim como Barrabás, que de fato também era um culpado. Mas, em semelhança a Barrabás, que foi solto e foi considerado absolvido, e Jesus foi preso ali no seu lugar, nós também temos esse perdão de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então a nossa culpa, o nosso pecado, ele é levado por Jesus. Jesus, aquele inocente, ele leva não só os pecados daquele povo daquela época, não só os pecados de Barrabás, não só os pecados da nossa geração, mas leva os pecados de todo aquele que o reconhecer como Senhor e Salvador. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós cremos em Jesus, que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador e que mediante a graça, o favor imerecido dEle, Ele nos concede a salvação. E quando nós cremos nisso, os nossos pecados eles ficam transferidos naquela cruz, naquele sacrifício de Jesus, e nós nos tornamos inocentes. Nós nos tornamos inculpáveis diante de Deus. E a celebração da ceia é uma celebração justamente dessa verdade. Que quando nós cremos em Jesus, quando nós temos Ele como Senhor das nossas vidas, quando nós aceitamos esse sacrifício, que é pelo perdão dos nossos pecados, nós somos perdoados de todas as nossas ofensas. Todas. O nosso pecado é imputado em Jesus e a justiça de Jesus é imputada em nós. Então, nesse momento, nós vamos participar dessa ceia. E Jesus, ele explicou que o pão simbolizava o corpo dele que seria partido por nós. E o suco de uva simbolizava o sangue que seria vertido naquela cruz. Um sangue de uma nova aliança. Uma aliança que nos liberta de toda a condenação. Então, pegue os seus elementos, assim como eu vou pegar os meus. E vamos participar desse momento juntos. Jesus mesmo instituiu a ceia e explicou que o pão simbolizava o corpo que seria partido, enquanto o cálice simbolizava o sangue que seria derramado em nosso favor. Então, na noite que ele for traído, ele se reuniu com seus discípulos. E se você é discípulo de Jesus, se você já tem a certeza no teu coração que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Salvador, você também pode participar desse momento. E em memória desse Jesus, como Ele nos ensinou, nós vamos comer desse pão. A Bíblia diz que da mesma forma, depois dele haver ceado, ele tomou do cálice, que representava o seu sangue, e também tomou, simbolizando o sangue da nova aliança. Em memória de Jesus, tomemos desse cálice. E a Bíblia nos ensina que todas as vezes que nós fazemos essa celebração, nós estamos anunciando a morte de Jesus, o sacrifício que Ele fez, até que Ele volte para nos buscar, até que Ele volte para nós vivermos a nossa vida eterna. Então feche os seus olhos comigo, vamos orar agradecendo por esse momento. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo Teu sacrifício tão precioso. Te agradecer, Senhor, porque a nossa culpa ela é retirada de nós e a Tua justiça é imputada em nós quando nós cremos, Senhor, na Tua obra, no Teu sacrifício. Obrigado, Senhor, por este perdão. Nós queremos Te agradecer e queremos dizer, Senhor, que nós esperamos o Teu retorno, esperamos a Tua volta, porque nós somos Teus, Senhor. E reconhecemos que o Senhor que levou embora a nossa culpa, a nossa dívida, e que a justiça do Senhor foi colocada em cada um de nós. Te agradecemos por essa graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Espírito, em verdade,
adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, nós te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é